Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre métodos anticoncepcionais e também sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Vamos começar falando um pouco sobre os métodos contraceptivos, que são os métodos que eu falei anticoncepcionais, ok? Existem vários tipos e nós vamos estudar individualmente cada um deles. Existe o método de barreira, comportamental, hormonal, cirúrgico e endosceptivo. Então, existem diversos tipos diferentes para a gente utilizar como contracepção, tá? Todos eles têm como principal objetivo evitar a fecundação, seja pela não chegada do espermatozoide até o óvulo, seja pela não produção de óvulos. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre cada um desses métodos, ok? O primeiro que nós vamos falar é o método de barreira. O método de barreira ele é conhecido como preservativo ou também como camisinha, tá? Esse método ele é o mais simples que nós temos, é o mais seguro e é o mais barato, ok? A camisinha ela é feita de látex, que é um material próprio para esse tipo de contracepção, e ela tem como principal objetivo impedir que o espermatozoide entre em contato com o sistema genital. Então, a camisinha ela vai impedir ali o contato com o sistema genital, tá bom? O preservativo, ele pode ser tanto feminino, que é esse aqui que está na região de cima, que é introduzido dentro do canal vaginal, ou então o masculino, a camisinha masculina, que é inserida ali na região do pênis no momento da relação sexual, ok? E ambas impedem que o espermatozoide entre em contato ali com o sistema genital feminino, ok? A camisinha, ela é um método que previne infecções sexualmente transmissíveis, porque ela não vai deixar que os órgãos se encostem, toquem um no outro. Então, é ela que vai prevenir as ISTs, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente ainda nessa aula, ok? Bom, pessoal, coloquei aqui uma foto pra vocês. Na verdade, isso é um infográfico, né? Que eu peguei da internet, que mostra pra gente como colocar tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Então, no caso do preservativo masculino, que é o mais comum, mais utilizado, tá? Esses preservativos, tanto feminino quanto masculino, a gente consegue comprar na farmácia sem precisar de nenhuma recomendação médica. Então, a pessoa ela vai rasgar cuidadosamente a embalagem e vai retirar a camisinha masculina, neste caso, vai desenrolar até a base do pênis, segurando na ponta da camisinha para que não entre o ar, e depois da relação sexual, ela vai retirar a camisinha e vai dar um nó e jogar fora. Então, ali, a ejaculação ela é feita dentro da camisinha e os espermatozoides não têm contato com o sistema genital feminino, ok? E nem o órgão em si. Já no caso da camisinha feminina, a mulher ela vai retirar o preservativo da embalagem e vai segurar a argola que apresenta naquela região com o dedo polegar e o indicador. Vai colocar dentro do canal vaginal, bem no centro, para chegar lá no colo do útero, ok? A argola externa ela deve ficar para fora da vagina no momento da penetração e após a relação sexual, ela também deve ser retirada cuidadosamente e jogada no lixo, ok? Então, as camisinhas são descartáveis e são utilizadas apenas uma vez em cada relação sexual, ok? Esse é o método mais eficaz, mais barato e mais seguro que nós temos hoje em dia. E é um método de barreira. Já no método comportamental, nós temos dois métodos que nós poderemos utilizar. O primeiro deles é conhecido como calendário, ou também chamado popularmente de tabelinha, tá? O método comportamental da tabelinha, ela provoca um alto índice de risco ali de erro, tá?
e ela consiste basicamente em evitar relações durante a ovulação. Então, a pessoa ela tem que estar ali bem atenta ao seu ciclo menstrual para conseguir verificar qual que é o seu período fértil. Lembra que a gente conversou lá na aula de ciclo menstrual que o período fértil é o período de ovulação que acontece no 14º dia após a menstruação? Então, trouxe aqui para vocês um calendário para a gente conseguir entender melhor o método de tabelinha, tá? Aqui, vamos supor que seja o primeiro dia da menstruação, ok? Então, NF significa o dia não fértil, entre aspas, o F é o dia fértil e o OV é o dia da ovulação, ok? Então, se a gente contar ali que a menstruação aconteceu no dia 1, eu conto 14 dias após da menstruação, então a minha ovulação vai ser no 15º dia, tá? Lembra que a Pro falou pra vocês que o espermatozoide, depois da ejaculação, ele pode ficar até 72 horas dentro do corpo feminino? Que ele vai demorar lá um tempo pra conseguir chegar até a tuba uterina pra encontrar o óvulo? Então, nesse método, a gente deve contar sempre 4 dias antes e 4 dias depois do dia da ovulação, como dia fértil, como esse período fértil, e no caso da tabelinha, evita-se ter relações sexuais durante a ovulação, tá? Percebam que ocorre ali um alto risco de erro, porque nem todas as mulheres têm um ciclo menstrual de 28 a 30 dias. Esse ciclo ele pode ser alterado de acordo com o estresse, de acordo com algum hormônio que esteja comandando ali o corpo da mulher. Então, esse método ele tem um alto risco de acontecer a fecundação, tá? Por isso que ele não é seguro. Mas ele é um método comportamental onde a gente também pode utilizar sem precisar de nenhuma restrição médica, só precisa realmente conhecer muito bem o seu corpo e contar com a sorte, tá? Outro método comportamental que a gente considera é um método de coito interrompido. Ele também possui um alto risco de erro e ele basicamente consiste em fazer a ejaculação fora do canal vaginal. Assim, os espermatozoides não vão ter acesso ao óvulo e não vão conseguir produzir a fecundação. Ele é considerado também de alto risco, né, um risco de erro, porque precisa ter um controle muito forte em relação a esse processo de ejaculação e já é comprovado que durante a relação sexual, mesmo sem ser na ejaculação em si, existe a liberação de sêmen dentro do canal vaginal, tá? Por isso que ele também possui um alto risco. Ambos métodos, tanto a tabelinha quanto o coito interrompido, eles não previnem de infecções sexualmente transmissíveis. Então, as pessoas que utilizam o método comportamental estão suscetíveis a adquirir infecções sexualmente transmissíveis, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os métodos hormonais. A gente já conversou um pouquinho nas aulas passadas sobre o método anticoncepcional, falamos basicamente sobre ele em uma das nossas aulas, mas existem outros métodos hormonais também utilizados, que podem ser o implante subcutâneo, adesivo, anel vaginal, o DIU de Mirena e também esses métodos, eles, assim como o anticoncepcional, eles vão impedir a ovulação. Então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos de métodos hormonais. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, o de Mirena, tá? Mirena é um tipo de DIU. A pílula anticoncepcional, o diafragma, o adesivo contraceptível e também os métodos hormonais injetáveis, que é o anticoncepcional injetável, tá? Os métodos hormonais, eles vão impedir a ovulação, porque eles vão ali manter o nosso nível de estrógeno alto e de progesterona também, pra gente não conseguir ter a formação do óvulo, tá? Mas a menstruação acontece da mesma maneira, porque eu vou ter a descamação do endométrio. Esse método, ele deve ser receitado
por um ginecologista, tá? Ele deve, não, a maioria dos anticoncepcionais não precisam de receita para comprar na farmácia, mas ele deve ser impreterivelmente receitado por um ginecologista que vai pedir a dosagem hormonal na hora que for solicitar ali utilizar esse método anticoncepcional hormonal, ok? O método hormonal, ele também não previne contra infecções sexualmente transmissíveis. Existem também os métodos cirúrgicos. O primeiro que eu quero conversar com vocês é sobre a laqueadura. A laqueadura é um método cirúrgico realizado em mulheres. Então, gente, como o nome mesmo já diz, é um método cirúrgico. Então, é feito dentro de um hospital, através de uma cirurgia, pelo médico ginecologista, tá? A laqueadura ela é realizada em mulheres e ela consiste em impedir o ligamento da tuba uterina com o ovário. Então, é feito aqui, ó, por meio de uma cirurgia, um corte nessa região que vai impedir a ligação da tuba uterina com o ovário. Vai impedir a passagem ali do óvulo pela tuba uterina para que ele chegue até o útero ou então que encontre um espermatozoide no meio do caminho, ok? E existe também a vasectomia. A vasectomia ela é um método cirúrgico realizado em homens, que vai impedir o ligamento dos ductos deferentes com a uretra. Então, a gente viu lá na aula do sistema genital masculino que os espermatozoides, eles são produzidos aqui pelo epidídimo e fazem o caminho até chegar na uretra pelo ducto deferente, tá? Então, esse ducto deferente, ele é cortado ou então costurado ou amarrado, mas normalmente um método mais seguro é ser cortado, e aí vai impedir a passagem ali dos espermatozoides para chegar na uretra, tá? Isso não impede que os espermatozoides sejam produzidos, a pessoa ela vai continuar produzindo ali espermatozoides, tá bom? Eles só não vão chegar até a uretra. E também não impede a ejaculação, só que ali na hora da ejaculação, ao invés de terem espermatozoides, vai ter só aquele líquido seminal que nós conversamos também na aula de sistema genital masculino, tá? Tanto a laqueadura quanto a vasectomia não previnem infecções sexualmente transmissíveis. E a vasectomia, ela é a cirurgia entre a laqueadura e a vasectomia ela é uma cirurgia mais simples, mais rápida e mais segura. A laqueadura ela é um pouquinho mais complicada e requer uma recuperação um pouco mais difícil para a mulher do que em relação à vasectomia no homem, tá? E ambas não previnem infecções sexualmente transmissíveis. E nós temos também um método endosceptivo. O método endosceptivo é utilizado pelo DIU de cobre, ou então de prata, ou então de cobre-prata, tá? O DIU, a sigla DIU é dispositivo intrauterino. Por quê? Porque ele é colocado lá dentro do útero, ok? O DIU, então, aqui, ó, vamos observar nessa imagem, tem o sistema genital feminino. Aqui é a vagina, na entrada do canal vaginal. Aqui, tá? A entrada não, perdão, o final do canal vaginal, o colo do útero aqui em cima. Então, aqui eu tenho o finalzinho do canal vaginal e tenho o colo do útero, tá? O DIU, ele vai ser posicionado lá dentro do útero. Olha o útero aqui, as camadas musculares do útero, tuba uterina e ovário. O DIU, ele é posicionado lá no finalzinho do útero e fica apenas um fiozinho aqui na região do colo do útero, tá? O DIU de cobre ou de prata, ele não vai produzir hormônios, por isso que ele não é um método hormonal, e sim um método endosceptivo, tá? O que o DIU de cobre ou de prata vai fazer? Ele vai degradar os espermatozoides. Então, quando o espermatozoide chegar ali naquela região, ele vai ser morto, né? Ele vai ser ali, o DIU ele vai degradar esses espermatozoides naquela região. E também existe um outro fator que é impedir a fixação do zigoto na parede uterina. Então, vamos supor, lembra que eu falei que existem milhares de espermatozoides em uma ejaculação, certo? Vamos supor ali que um deles tenha passado sem ser degradado pelo DIU. Ele vai conseguir fazer o caminho ali de todo o útero até chegar na tuba uterina e vamos supor que ele encontre um óvulo. Vai ocorrer a fecundação.
Mas o zigoto formado, ele não vai conseguir se implantar na parede uterina para ter o desenvolvimento embrionário que a gente viu na última aula. Então, existem aí esses dois fatores que auxiliam nesse método endosceptivo, ok? Mas ele não previne de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o método endosceptivo, ele é um método que vai prevenir ali a fixação do zigoto ou então a chegada do espermatozoide, mas ele não vai prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Bom, pessoal, falei aqui bastante para vocês sobre infecções sexualmente transmissíveis, certo? O que são elas, afinal? As ISTs, ou então também chamadas antigamente de DSTs, elas são transmitidas por meio da relação sexual, tá? E elas podem ser provocadas por diversos micro-organismos. Então, vírus, bactérias, protozoários, diversos organismos podem provocar infecções sexualmente transmissíveis. E elas são de extrema importância e extremamente graves, porque a maioria não possui uma cura, tá? Por que mudou a sigla de DST para IST? Então, a gente fala que DST implica em doença. E doença quer dizer que tem sintomas e sinais visíveis no organismo. Então, eu consigo ver que aquela pessoa está doente. Já o I vem de infecções, que normalmente são detectadas por exames laboratoriais. E as infecções, elas podem ter períodos assintomáticos e períodos sintomáticos. Por isso que foi trocado ali o nome para infecções sexualmente transmissíveis, que tem um pouco mais a ver com essas patologias, tá? Então, aqui, as ISTs, elas são formadas por diversos micro-organismos e os únicos métodos que vão proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, né, contra as infecções, na verdade, sexualmente transmissíveis, são os preservativos. Então, o uso da camisinha feminina e masculina, eles são os únicos que nos protegem contra essas infecções. Então, por mais que a gente utilize um método anticoncepcional, como, por exemplo, a pílula, ou o DIU, ou um método de cirúrgico, como, por exemplo, a laqueadura ou a vasectomia, nós devemos sim utilizar a camisinha, porque ela é a única que vai nos proteger contra essas infecções. E por que ela é a única que vai nos proteger? Porque ela é um método de barreira, então ela não deixa ali encostar a pele do parceiro ou da parceira que eu estiver tendo a minha relação sexual. Então, o uso da camisinha é imprescindível em todas as relações sexuais, ok? Quero deixar isso muito claro para vocês. Bom, já que nós falamos sobre isso, vou começar agora a falar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Vou falar aqui nessa aula sobre as 3 que são as mais comuns e as mais importantes, tá? A primeira delas que eu quero falar com vocês é a herpes genital. A herpes, ela é causada pelo vírus herpes simples e pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A herpes, pessoal, ela pode se apresentar tanto na região genital, quanto também na região de mucosa, aqui na região da boca, tá? Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre a herpes genital. Quais são os seus sintomas? Apresentam-se feridas ou bolhas nas regiões genitais, que podem aparecer e desaparecer dependendo do sistema imunológico da pessoa e dependendo da quantidade viral que tiver naquele organismo, tá? Não existe uma cura para herpes, então a pessoa, quando ela entra em contato com esse vírus, ela vai ter o vírus para o resto da vida, ainda não foi descoberta uma cura contra a herpes. Mas existe tratamento, que é fortalecer o sistema imunológico, porque normalmente essas feridas ou bolhas aparecem quando o sistema imunológico está enfraquecido, e também utilizar o aciclovir, que é um medicamento que pode ser comprado na farmácia sem receita médica, e existe tanto a parte via oral de comprimido, quanto a parte tópica de pomada, tá? Então, a pessoa ali que ela entrou em contato com o vírus da herpes, ela vai ter esse vírus, infelizmente, pro resto da vida. E eu trouxe aqui pra vocês uma imagem do vírus da herpes, essa é uma imagem microscópica dele, tá?
E trouxe também imagens de pacientes que têm esses tipos de infecções sexualmente transmissíveis, ok? Essas imagens, elas são realmente fortes e é pra gente ficar bem atento com a importância de usar, sim, a camisinha em todas as relações sexuais, tá? Por quê? Porque a gente, como eu falei, a herpes, ela é assintomática. Então, a pessoa, ela não vai ter febre, ela não vai ter dor, ela não vai ter mal-estar, ela vai ter o aparecimento dessas feridas ou bolhas nas regiões genitais. Mas pode ser que no momento que você esteja ali tendo aquela relação sexual naquele dia, a pessoa esteja assintomática, com o sistema imunológico fortalecido, utilizando a medicação. Então, não vai ter o aparecimento dessas feridas ou bolhas. Por isso que é importante utilizar, sim, a camisinha, mesmo que a gente não consiga visualizar nenhuma IST naquela região. Então, trouxe aqui para vocês uma foto da herpes genital no sistema feminino e da herpes genital no sistema masculino. Percebam ali a coloração mais avermelhada e a presença de feridas ou bolhas na região genital, ok? E aqui trouxe também mais outras duas imagens. A imagem da esquerda é sistema genital feminino, então percebam ali na região da vulva e dos grandes e pequenos lábios. E aqui na região masculina, na região do pênis e a glande do pênis ali bem avermelhada, representando que tem uma infecção, uma ardência e uma doença ali naquela região, tá? E como eu falei pra vocês, pode aparecer e desaparecer, ok? Outra doença bem comum é o condiloma, ou então também conhecido como HPV. O agente causador dessa infecção é um vírus também, é o papilomavírus humano, e os sintomas que ele provoca são verrugas nos órgãos, no colo uterino e também na região do ânus, tá? Essas verrugas, elas podem se desenvolver em câncer, seja câncer na região genital, ou então também na região do ânus, ou dentro do colo uterino, tá? Não existe cura também para essa doença. Então, uma vez que a pessoa entrou em contato com o vírus do HPV, ela infelizmente vai ter aquela infecção para o resto da vida. Existe hoje em dia uma vacinação de prevenção contra o HPV e normalmente são feitas campanhas durante o ano para vacinar meninas e meninos de 10 a 17 anos. Então, é interessante, eu não sei agora nessa época de pandemia que nós estamos vendo, como que está o processo de vacinação para HPV. Mas é bem interessante vocês ficarem atentos, porque essa vacina ela é concedida nos postos públicos sem gasto nenhum, tá bom? E é importante tomar essa vacina para se prevenir contra o HPV, para caso você entre em contato com o vírus do HPV, o seu sistema imunológico já esteja um pouco mais fortalecido para combater aquele vírus e você não tem ali nenhum sintoma daquela doença. Mas, como eu falei, imprescindível o uso da camisinha em todas as relações sexuais para não contrair o vírus, tá? Então, aqui tem uma foto de microscopia do HPV, percebam a quantidade viral que existe nesse paciente. E trouxe aqui uma imagem para vocês de colposcopia. O que é colposcopia? É um exame vaginal, né, que é solicitado pelo ginecologista, que as mulheres devem fazer de 6 meses a 1 ano, sempre, né, todos os anos, a partir do momento que ela teve a primeira relação sexual. Então, é interessante sempre ir no ginecologista para ver se a saúde está em dia. Mesmo se não tiver relação sexual, é importante ir no ginecologista para realizar ali a leitura da parte externa, ok? E os meninos também é importante irem no urologista para verificar também como que tá todo o funcionamento do órgão genital, da uretra, como que tá saindo a urina, para ver ali, verificar se tá tudo ok, tá? Então, a gente tem que incluir ali os exames da nossa parte genital, tanto masculina quanto feminina, nos nossos exames de rotina, tá bom? Então, vamos lá ler aqui essa imagem da colposcopia. Aqui nessa imagem da superior esquerda está um colo do útero normal, tá? Então, ele apresenta aqui essa coloração mais rosada e esse colo do útero está normal. Aqui embaixo, eu tenho uma lesão de baixo grau. Então, através do exame da colposcopia, o ginecologista consegue verificar ali se existem lesões ou não nesse colo do útero. Então, lesões de baixo grau, algumas lesões de baixo grau, elas são
tratadas ali no próprio consultório médico também através de um processo que se chama cauterização, que é para queimar ali aquelas regiões de lesão de baixo grau e é um procedimento tranquilo, tá? Aqui também existem, nesse quadrante inferior direito, as lesões de alto grau, que já precisam de um acompanhamento maior do ginecologista. E aqui no quadrante superior direito, eu coloquei para vocês uma imagem de câncer. Então, olhem a diferença do colo normal pro câncer, né, de colo uterino, tá? Apresenta as lesões ali naquela região e o câncer ele pode ter sido desenvolvido a partir do HPV. Bom, vamos para as imagens do HPV. Então, como eu falei, apresenta ali as regiões de verrugas na genitália, tanto feminina quanto masculina, e também pode apresentar na região do ânus, tá? Isso é muito sério, pessoal. A pessoa que apresenta o HPV, ela apresenta ali muita coceira na região, ardência, ardor. É muito complicado ficar com as partes íntimas e essas verrugas, elas podem ser cauterizadas para não deixar chegar a um estágio muito severo, tá? Percebam aqui nessa primeira imagem, essa imagem aqui da esquerda, dentro do canal vaginal, como tá vermelha a região. Nessa imagem aqui do meio, a presença de pus também, tá? E aqui, como que tá inchada a região dos lábios. Então, é bem complicado, ali a vida cotidiana normal, por a gente ter que usar a calcinha, calça, né, as nossas vestimentas, e acabar abafando aquela região. E como eu falei pra vocês, a pessoa, ela pode apresentar ou não as verrugas, então, sempre utilizar a camisinha. E aqui no sistema genital masculino, percebam aqui também a presença de verrugas, ó. Podem ser verrugas mais pequenas, verrugas mais com um aspecto aqui mais de, como que eu posso dizer? Mais áspero dessa região. E também pode acompanhar todo o órgão. Olha aqui embaixo também na região dos testículos a presença de verrugas, tá? Quanto também a região mais sensível, que é a glande do pênis. Olha aqui, percebam como tá inchada e apresenta a secreção de pus, tá? E por último, quero falar com vocês sobre a AIDS. A AIDS, ela é uma doença, né? Ela é uma infecção, na verdade, sexualmente transmissível, perdão. E o agente causador é o vírus do HIV. A gente acho que já conversou um pouquinho sobre o vírus do HIV quando a gente estava falando sobre o sistema imunológico. O vírus do HIV, ele é super, super, super perigoso, porque ele vai degradar o sistema imunológico do paciente. Então, ao contrário das outras doenças que eu citei, como a herpes e o HPV, ele não vai provocar nenhuma verruga, nenhuma bolha, nenhum ferimento na região genital. Mas ele vai degradar todo o sistema imunológico, então todos os nossos linfócitos, macrófagos, monócitos, que são as nossas células de defesa, elas vão ser degradadas pelo vírus do HIV, o vírus do HIV vai matar essas células, o que vai fazer com que o paciente fique mais suscetível a doenças oportunistas. Então, se o paciente tiver uma gripe, ele vai ter uma gripe 10 vezes pior do que aquela que ele teria se ele não tivesse o vírus do HIV. Tá? Por isso que a AIDS, ela pode levar o indivíduo à morte. Infelizmente, até hoje, nós não descobrimos uma cura, então não existe uma cura para AIDS, mas existe a medicação com coquetéis. Os coquetéis, eles são combinados ali de diversas substâncias que vão degradar o vírus do HIV, fortalecer o sistema imunológico e também diminuir a taxa de replicação desse vírus. Então, consegue deixar ali o sistema imunológico da pessoa um pouco mais fortalecido. Existe uma profilaxia, além de utilizar a camisinha, para evitar a contaminação pelo vírus do HIV. Não devemos compartilhar seringas e nem agulhas, porque o vírus da AIDS ele é transmitido também através do sangue, tá? Então, não é somente uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ser transmitida através do sangue. Então, transfusão sanguínea, compartilhamento de seringas, de agulha. Então, a pessoa que ela possui o vírus da AIDS, ela deve informar sempre, em qualquer lugar que ela for, que tem alguma
algum compartilhamento ali de sangue, por exemplo, eu vou no dentista e eu sou HIV positivo, então a minha obrigação é avisar o meu dentista que eu tenho o vírus da AIDS, sou portador do vírus da AIDS, porque ali ele vai conseguir saber que ele tem que se precaver mais do que um paciente normal. Óbvio que eles têm que se precaver sempre, tá? Tem que ter ali as recomendações para todos, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá com o vírus do HIV. O vírus do HIV ele pode ficar alojado no nosso organismo por anos, décadas da nossa vida. Às vezes a gente pode passar a vida inteira sem saber que teve AIDS. Então, por isso que é importante utilizar a camisinha e não compartilhar nunca seringas e agulhas, tá? Trouxe aqui para vocês, ó, uma imagem microscópica do vírus do HIV, ali nas nossas... Essas aqui são as nossas células sanguíneas, esse aqui é o vírus do HIV, tá? E, pessoal, trouxe um dado aqui para vocês, um infográfico informativo sobre o HIV no Brasil. A cada 1 hora, 5 pessoas são infectadas por HIV no Brasil. Em 2016, 48 mil pessoas foram infectadas por HIV e cerca de 112 mil pessoas não sabem que tem o HIV. Tem o HIV e não sabem. Então, 112 mil pessoas no Brasil não sabem que são portadoras desse vírus e são. Imagina só se essas pessoas fazem a relação sexual sem utilizar a camisinha. E aí, pessoal, vira uma bola de neve. Vamos supor que eu sou portadora do vírus da HIV, faço a minha relação sexual ali sem o uso do preservativo. Contamino o meu parceiro. O meu parceiro não sabe que foi contaminado e ele não utiliza a camisinha. Então, isso vira uma bola de neve e vai crescendo, infelizmente, cada vez mais o número de infectados da AIDS, tá? E, pessoal, a AIDS, como eu falei pra vocês, ela não vai apresentar nenhuma verruga, nenhuma lesão, nenhuma vermelhidão. Então, pode ser que essa pessoa tenha AIDS. Pode ser também que essa pessoa tenha AIDS, assim como ela, como ele. Então, eu não tenho como saber se aquela pessoa é portadora do vírus do HIV ou não. E eu também não tenho como saber se eu já tive relações com uma pessoa que era portadora ou não. Por isso que eu tenho que usar camisinha sempre, independente se é uma pessoa que eu conheci hoje, se é uma pessoa que eu conheço há vários anos. Tenho que usar camisinha, sim, em todas as relações sexuais, tá? Bom, existem também as pessoas que já estão no final ali de suas vidas e também ficam ali totalmente debilitadas pela presença do vírus do HIV, porque como eu falei pra vocês, ele vai degradar o nosso sistema imunológico e vai nos tornar suscetíveis a outras infecções, tá? Então, a AIDS, ela não tá na cara da pessoa, então é muito importante a gente saber que a gente tem que se prevenir, tá? Pessoal, vou deixar para vocês aqui os exercícios da página 332, 334, 336 e 337. E vou disponibilizar o gabarito na quinta-feira, tá? No dia 3. Então, façam esses exercícios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me procurem no chat do Schools ou então pelo binóculo, que eu tô sempre à disposição para responder vocês, tá? E quero deixar aqui para vocês a nossa primeira atividade contínua, nossa atividade avaliativa do terceiro bimestre. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão pesquisar sobre uma infecção sexualmente transmissível, sem ser nenhuma dessas 3 que eu falei. Então, existem diversas outras. Sífilis, condiloma, gonorreia. Existem várias doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Vocês podem procurar no Google sobre elas. E vocês vão montar um panfleto informativo no caderno de vocês. Então, eu coloquei aqui um exemplo sobre o da AIDS. Então, ó, Dia de Luta Internacional contra a AIDS. O que é o HIV? HIV é uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O HIV é o principal causador da AIDS que ataca o sistema imunológico. Principais formas de contágio: sexo sem proteção, compartilhamento de seringas ou objetos cortantes, transfusão sanguínea e amamentação em mães infectadas passam para a criança. Existem 842.710 casos de 1980 a 2016.
Mais de 40 mil casos de AIDS são registrados anualmente no Brasil e os indivíduos entre 25 e 39 anos possuem a maior concentração dos casos de AIDS no Brasil. Então, o que tem que ter nesse panfleto de vocês informativo? O que é essa doença, de uma forma bem resumida, tá? As principais formas de contágio e o número de infectados no Brasil. Vocês podem achar do ano, de um período e a faixa etária que corresponde ali à maior quantidade dessa doença. Vocês vão fazer no caderno de vocês podem fazer... No panfleto informativo, a gente precisa ter algo que chame a atenção do leitor. Então, façam desenhos, esquemas, tá? Façam colorido, pintem aquela região, aquele panfleto que vocês fizeram. E vocês vão me enviar essa foto pelo Schools, no chat lá, ou então também pelo binóculo, da forma que vocês acharem melhor, tá? Quando vocês forem enviar, escrevam pra mim, segue a atividade contínua e me manda a foto. Por favor, me manda uma foto com uma luminosidade boa e com a letra legível para conseguir entender o que vocês escreveram, tá? Vocês me mandem essa foto até o dia 14 de setembro. Então, vocês têm aí 2 semanas para fazer e para me enviar até a data máxima, tá, pessoal? Prazo máximo, dia 14 de setembro. Se organizem para me enviarem até essa data, tá? Então, como eu falei, qualquer dúvida eu estou à disposição para vocês. Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.